Olá meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da Obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje aqui para mais um vídeo do nosso canal do projeto Apoio à Escola Bíblica Dominical. Este projeto voluntário que visa ajudar você, auxiliar você que é aluno, professor, superintendente, você que atua aí na Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, eu lhe peço agora no início, já se inscreva no canal, também dê o seu like aí no nosso vídeo e de preferência compartilha também, tá? Bora fazer aqui um combinado aqui. Eu ministro a aula e vocês compartilham para que outras pessoas também possam ser abençoadas e para que também o número de inscritos aqui no nosso canal também possa aumentar. Aqui nós temos uma abordagem diferenciada. Aqui é um conteúdo diferenciado. Nós fazemos aqui a abordagem teológica do conteúdo da lição, porém fazemos também algumas abordagens extras, onde nós trazemos dicas pedagógicas, trazemos também abordagens aí de algumas questões que tem a ver com o tema. Tudo isso visando para você dar uma boa aula, uma boa ministração da Escola Bíblica Dominical. Então, já prepara a sua Bíblia, prepare o seu caderninho de anotação, prepare aí a sua revista e vamos à aula de hoje. A aula de hoje é sobre os dons de elocução. Como já foi falado aqui no nosso canal e em outros vídeos, os teólogos pegaram os dons ali de 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 e dividiram eles em algumas categorias. Hoje nós estudaremos a última dessas categorias, conhecido como dons de elocução. A leitura bíblica da aula de hoje está em 1 Coríntios no capítulo 12 e também no capítulo 14. O propósito da aula de hoje é bem simples, é a gente conhecer os dons que fazem parte dessa categoria, que é o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e também o dom de interpretação de línguas. Hoje a aula vai falar sobre alguns temas bem polêmicos, são conteúdos também de muita importância para as igrejas pentecostais. Nós estamos estudando nesses dias, nesse trimestre, assuntos que têm muito a ver com as igrejas pentecostais. O que elas acreditam, como que isso funciona, né? Como que elas defendem a sua fé. Para nos ajudar a entender esse conteúdo de hoje, o pastor dividiu a lição de hoje em 3 tópicos, como de costume. O primeiro, o dom de profecia. Depois, variedade de línguas. E no final, interpretação de línguas. Essas divisões vêm para nos facilitar o entendimento, né? Facilitar a gente entender o conteúdo e também o desenvolvimento, porque é dentro dessa dinâmica que a aula é ministrada. A primeira parte do nosso comentário é a introdução e é ela que nós já iremos conhecer agora. O estudo desta lição concentrar-se-á nos 3 dons classificados como os dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Os propósitos destes dons são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Isso porque são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na Igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar para não sermos enganados pelas falsas manifestações. Aqui na introdução, o pastor já aborda qual vai ser o tema, né? Qual vai ser o conteúdo abordado nesse tema e também já dá aqui uma pista aqui de qual é o propósito desses dons, né? Exortar, orientar, edificar a Igreja de Cristo. Na verdade, nós já falamos aqui em outras aulas que os dons do Espírito Santo são manifestações de Deus, ferramentas de Deus, poderes de Deus para que a igreja possa, né, conquistar a sua missão, fazer a sua missão, a missão de Deus com êxito, né? A missão que Deus deixou para a sua igreja fazer. E hoje, através do dom de profecia, dom de variedade de línguas e interpretação de línguas, nós iremos conhecer, né, como que a igreja é exortada, como que ela é edificada através desses dons.
os teólogos organizaram como dons de elocução. E o que é elocução? Vamos começar logo por aqui, né? Elocução é a habilidade de falar, de expressar um pensamento. Então, quando nós falamos dons de elocução, pode ser também dons de expressão, né? Dons de pregação. Não só a pregação em si, mas do ensino também em si, né? É o dom que ele é mais visto e presenciado pelo falar, né? Pelo uso da boca. Por isso, dom de elocução, porque são dons que vêm pela expressão, principalmente vocal. E como de costume, aqui na introdução, nós já gostamos de fazer algumas abordagens com algumas perguntas, algumas questões relacionadas ao assunto, à lição de hoje. Vamos conhecer. É pecado dizer que uma certa profecia não foi de Deus? Falar línguas estranhas, aquelas línguas que ninguém entende nada, realmente é coisa de Deus? Deus ainda fala mesmo na igreja? Ou são apenas enganações ou obras da carne? Por que existem tantas enganações nas igrejas relacionadas a profecias e falar em línguas? Esperamos que estas e outras indagações sejam respondidas ao estudarmos o conteúdo da lição de hoje. Então, nós já vamos partir aí para o primeiro tópico, que é sobre o dom de profecia. O que é o dom de profecia? Ele refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito Santo em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa. Então aqui o pastor já aborda uma definição bem clara, né, do que é a profecia. A profecia é uma mensagem de Deus usando uma pessoa para falar a outra pessoa. Esta mensagem, geralmente, ela se refere a algo que está acontecendo ou que vai acontecer. A gente quase não vê na igreja uma profecia relacionada ao passado, né? Geralmente, o dom de profecia, ele se manifesta quando Deus usa alguém para falar para outra pessoa, não é? E isso geralmente ocorre numa língua que as duas pessoas entendam, viu? Não é em línguas estranhas, tá? A profecia vem na língua mesmo, no idioma que a pessoa entenda, e a pessoa que está sendo usado fala algo que geralmente só Deus e o ouvinte, né, a pessoa que está recebendo a profecia sabe. Esse é um dos detalhes quando é Deus que está falando. E o autor aqui já aborda esse primeiro pensamento dizendo que profecia não é desejar uma coisa boa para o ouvinte, para outra pessoa. E aqui já vem uma verdade realmente muito verdadeira, viu? Porque muita gente confunde. Ele sente a vontade de falar algo para alguém, é algo bom, é algo positivo, viu? É algo que vai edificar aquela vida, porém não é Deus. É ele como obreiro, como pastor, como amigo, como amiga, como presidente do círculo de oração. Você sentiu aquela vontade de falar algo para a pessoa, dar um conselho, você pode dar o conselho. Só não diga que é Deus, tá? Porque quando é Deus, o assunto é diferente. Geralmente vem algo que está oculto, que está escondido, que aí vai confirmar que quem está mostrando, quem está revelando aquele assunto da profecia realmente é Deus. Infelizmente, aparecem várias aberrações concernente ao uso incorreto deste dom. Com isso, muitos crentes sofrem com as consequências das falsas profecias. As Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. Meus irmãos, aqui o pastor já começa a abordar alguma área de problema relacionada ao uso desse dom nas igrejas. Realmente, algumas igrejas, alguns irmãos têm sofrido. Por quê? Porque algumas pessoas ocorrem naquele erro que eu falei anterior, né? Alguém quer dar um aviso, quer dar um conselho para alguém e vem dizer que é profecia. Mas uma coisa muito comum é alguém querer se mostrar que é espiritual, tá? E aí
se mostra ali na igreja como se estivesse sendo usado por Deus com o dom de profecia, e na verdade nada mais é que a exposição de algo que a igreja já sabe, que alguém já sabe. E, meus irmãos, o mau uso desse dom tem trazido muitos estragos, tá? Esses estragos geralmente envolvem vida financeira, envolve questão de trabalho, até casamento, viu? Até pessoas têm casado e outras deixado de casar porque alguém vem com uma mensagem dizendo que é de Deus, e isso tem causado estragos em vidas. E aqui o pastor aborda uma questão que é muito interessante, muito necessária para as igrejas: examinar tudo, meus irmãos, examinar a profecia. Você que recebe uma profecia, você não é obrigado a acreditar, tá? Você não é obrigado a acreditar que tudo que foi falado ali foi Deus. Você tem que fazer prova daquilo, não é? Uma das provas é realmente analisar se aquilo que foi falado está de acordo com a Bíblia, né? Com a Bíblia Sagrada. Uma outra prova que você pode fazer é analisar se realmente tem sentido lógico, tem sentido santo. As outras informações que você recebe relacionado a esse assunto está de acordo com aquela ali, né? São algumas dicas, nós iremos aprender ainda mais aqui no decorrer da lição de hoje, mas já fica aí sobre o dom da profecia, tá? É um dom de Deus, é coisa boa para a igreja, porém tem que ser usado com cuidado, tem que ter muito cuidado ao receber uma profecia. A relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca e recomendou também que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes devem julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem onde elas procedem, pois existem 3 fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo. Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós temos aqui sobre a importância do dom de profecia para a igreja. Irmãos, é um dom tão importante, tão bom para a igreja, que o próprio apóstolo Paulo recomenda que seja buscado este dom. E como é que se busca? Orando, irmãos. É falando com o Espírito Santo, é tendo uma vida no Espírito, porque quem concede o dom é o Espírito Santo. E não é pecado alguém buscar, ser usado por Deus em um determinado dom. Não, não é pecado, isso aí não é orgulho. Porém, irmãos, há também algumas recomendações necessárias, que esse dom seja usado para a edificação da igreja, não é? Que tenha ordem no culto, que tenha organização no culto relacionada ao uso desse dom. Porque às vezes o que acontece? Às vezes o pregador está pregando lá na frente e tem alguém, às vezes, podemos dizer assim, até atrapalhando o culto, falando para alguém ali no banco, e às vezes gera aquele desconforto. A pessoa não sabe se escuta aquela pessoa que está falando, não sabe se escuta o pregador, né? Então, relacionado ao dom de profecia, realmente nós temos que saber usar. Um outro alerta que nós temos aqui nesse subtópico é o que Jesus falou sobre os falsos profetas. Meus irmãos, e tem muito. Tanto na pregação da palavra, nós já podemos aí detectar os falsos profetas, mas também com a questão do uso dos dons, né? Para começar, irmãos, nós não temos aquele profeta lá baseado no Antigo Testamento. Nós não temos hoje o ministério de profeta, tá? O que nós temos hoje é o dom de profecia, que pode fazer parte de uma pessoa, ela pode ter sido presenteada por aquele dom, mas também o dom de profecia pode vir sobre qualquer pessoa, porque quem dá é o Espírito Santo. No momento do louvor, no momento de uma pregação, até mesmo numa conversa, num aconselhamento, né? É possível o Espírito Santo tomar alguém e usar ali no dom de profecia. E aí é nessa circunstância aí que muitas vezes se levanta uma pessoa dizendo que é profeta, fala uma coisa às vezes até que é antibíblica,
tá? Fala algo ali que é às vezes contra o costume daquela igreja, algo que contradiz, não é, a crença das pessoas, e às vezes muita gente não percebe e o estrago acontece. Mas não é por isso que a gente vai desacreditar, tá? O dom de profecia é um presente, é uma bondade de Deus para a sua igreja. Ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução e em especial ao de profecia e sua função. A igreja deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. Mas há líderes permitindo que suas igrejas sejam guiadas por supostos profetas. Outros, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. A verdadeira profecia, ela contribui para a edificação do crente. Qual é o propósito da profecia? Edificar o crente, irmãos. O crente que está ouvindo ali e também a igreja que está presente. Para começar, precisamos logo entender também, né, que a profecia, a principal profecia hoje na igreja, irmão, é a pregação da palavra. É por isso que geralmente nos cultos pentecostais, todo culto tem a pregação da palavra, porque esta é a principal profecia, tá? É a principal mensagem. As outras profecias faladas que são dadas pelo Espírito Santo, elas sempre estarão de acordo com a Bíblia, tá? Sempre estarão de acordo com a palavra. O pastor começa aqui abordando aqui sobre algumas confusões que acontecem, alguns erros que acontecem. E por que acontecem essas confusões? Porque essas manifestações espirituais, nós já aprendemos, né, que pode ter origem no homem, em Deus ou no próprio diabo. Então tem que ter muito cuidado com essas manifestações. Nós temos alguns problemas citados aqui, em que o autor destaca que alguns pastores, alguns líderes não conseguem tomar uma decisão sem consultar ali um tal do profeta, né? Tem que consultar o profeta, tem que consultar ali uma profetisa para poder tomar alguma decisão. Em outras igrejas também, em outros cultos, nós temos também alguns problemas relacionado com a questão de pessoas que têm o dom da profecia, ou têm o dom de profecia, ou recebem o dom de profecia, que às vezes bagunça o culto, ele passa a dominar o culto. Nós temos igrejas que não encerram um culto sem fazer uma fila de pessoas em que alguém vai ficar orando, profetizando, entregando profecia. Ei, irmão, isso é feio, viu? É feio e traz problemas para as igrejas, tá? O que nós precisamos entender aqui é que a verdadeira profecia, irmão, ela vem para edificar, ela não vem para trazer problema para a igreja, ela não vem para trazer confusão, tá? O dom de profecia, quando ele é usado de forma coerente, de forma correta, de acordo com a Bíblia, esse dom vem realmente para edificar a igreja, o crente que ouve e toda a igreja que está ali presente. Meditando sobre o dom de profecia, nós podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias que tem trazido muito problema, muita dor de cabeça, que é essa confusão aí entre o ministério de profeta e o dom de profecia. O dom de profecia a gente está estudando aqui, não é? É o Espírito Santo usar alguém para trazer uma mensagem divina para uma pessoa relacionada com o presente dela ou com o futuro, principalmente. Já o ministério de profeta, ele é lá do Antigo Testamento. Mas tem muita gente fazendo uma confusão aí no uso do Antigo com o Novo Testamento e tentando resgatar, né, a vida do passado, aquele jeito dos profetas do Antigo Testamento. E com isso exigem tratamento diferenciado, exige um respeito diferenciado, um glamour, uma certa bajulação. E isso tem trazido, irmão, problema. Tem igrejas que já foram até divididas por causa dos tais profetas. Porque às vezes o pastor fala uma coisa, prega uma coisa e o profeta fala outra. E aí alguém acredita que aquele profeta é de Deus, não é? E tem muita gente que prefere seguir ao que o profeta falou, não é isso? Do que seguir ao que o pastor está falando. Irmãos, para vocês terem uma ideia, esse assunto ele é tão importante, ao mesmo tempo tão grave para a igreja, que tem gente que ele vive mendigando de igreja em igreja atrás desses profetas, até nas casas dessas pessoas.
Tem gente que vai lá buscar uma palavra de Deus porque aquele profeta é usado. Irmão, para de meninice. A melhor palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Continue na sua igreja, congregando, frequentando, acreditando que Deus usa o seu pastor, que Deus usa os pregadores. Não é? É um desafio para os nossos dias. Precisamos superar para termos nas nossas igrejas o verdadeiro uso, o uso correto do dom de profecia. Vamos agora responder a primeira questão relacionada ao tema de hoje. É pecado dizer que uma certa profecia não é de Deus? Não, não é pecado. O correto mesmo é sempre que a gente, qualquer pessoa, ouvir uma profecia, fazer uma análise. Primeiramente, se tem base bíblica, se o que foi falado, não é, tem base bíblica. Depois, fazer uma análise também da sua vida, você que está ouvindo a profecia. Você precisa ouvir, precisa entender o que foi falado e ter a certeza. Se realmente não foi Deus que falou, não bateu com a Bíblia, não bateu com o que realmente está acontecendo na sua vida, não é pecado você dizer que ali não foi Deus não, viu? Porque as manifestações na igreja, nós já vimos que tem 3 origens, tá? Pode ser Deus, mas também pode ser o homem e também pode ser o diabo. Mas muita gente tem medo, né? Achando que se dizer que aquela profecia não foi de Deus, está blasfemando contra o Espírito Santo, né? Nem blasfema contra o Espírito Santo não é. Tá? Se realmente não foi Deus que falou, não tem nenhum problema, não é pecado você dizer que aquilo não foi Deus. Como dica pedagógica, você pode usar uma imagem ou uma comparação de um aviso ou de um conselho de uma pessoa mais experiente, tá? Porque o dom de profecia, o papel dele é mais ou menos isso. Viu? Trazer um aviso para nossas vidas, um conselho, uma mensagem para nossas vidas de Deus que conhece o nosso passado, o nosso presente e também o nosso futuro. Conclua este primeiro tópico dizendo que o dom de profecia é uma manifestação divina, tá? É algo realmente de Deus para exortar, edificar a sua igreja. Tá? O dom de profecia, ele vem através de pessoas para que outras pessoas, inclusive a igreja, seja edificada. Vamos agora conhecer o segundo tópico da nossa lição de hoje, que é sobre o dom de variedade de línguas. Segundo o teólogo Thomas Rover, é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. O que é o dom de variedade de línguas? É um dom dado pelo Espírito Santo para alguém falar línguas que ele conheça ou que ele não conheça. Geralmente, para explicar esse dom, as pessoas, os teólogos, eles utilizam 2 palavras. Nós temos a xenolaila, que é um fenômeno que ocorre com as pessoas quando elas falam algum idioma que existe no mundo, porém que ninguém conhece, tá? Por exemplo, fala chinês, fala mexicano, fala inglês, sem nunca ter estudado. Aí é a xenolaila. E tem um outro fenômeno também chamado de glossolaila, que é quando fala uma língua também, porém em um idioma inexistente. O dom de variedade de línguas, ele pode ser tanto na xenolaila, uma língua deste mundo, como também na glossolaila. O certo é que é uma manifestação espiritual, principalmente para edificar quem está falando, tá? Mas o dom de variedade de línguas é esse aí. Quem é crente pentecostal já viu em algum determinado momento, em um culto, em uma igreja pentecostal ou neopentecostal, alguém ou que estava pregando ou cantando, ou até mesmo um crente sentado no banco falando umas línguas que ninguém entende nada. Às vezes também ele ocorre junto com o dom de profecia,
tá? Às vezes a gente vê isso também. Alguém vai entregar a profecia para alguém, em um determinado momento ele fala na língua normal que a pessoa conhece, mas num outro momento também, porque ele está recebendo algo de Deus ali, o seu espírito está em comunicação com o Espírito Santo, a pessoa também fala em outras línguas. Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que ele fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. Eu já venho falando aqui há algumas lições que o principal propósito dos dons espirituais é revestir a igreja para a sua missão. São como armas, como poderes de Deus. E esse dom de variedade de línguas, ele vem para fortalecer o soldado, né? A pessoa, né? É um dom de revestimento de poder para a pessoa, tá? O dom de falar em línguas, variedade de línguas, é para edificar quem fala. Viu? O principal propósito é esse, porque nesse momento o nosso espírito ele está se comunicando diretamente por aquelas línguas com o Espírito Santo, tá? Então o dom de variedade de línguas ele vem para nos edificar, tá? Nos edificar com o Espírito Santo. Por isso que nós vamos ver mais para frente aqui algumas recomendações de como que ele deve ser usado. Tá? Porque algumas pessoas pegam, utilizam de forma errada, querendo até demonstrar uma certa espiritualidade, mas o propósito não é esse. A atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto foi nos dias da igreja primitiva. Nós conhecemos pelas Escrituras, inclusive em várias passagens do livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja primitiva, os irmãos, os apóstolos, falaram em outras línguas. E um dos problemas já começa nessa interpretação aí, porque nós temos algumas igrejas, algumas linhas teológicas que até nos critica, fala que isso aqui não é de Deus, que esse dom aqui para hoje não existe, porque ele ficou unicamente para os dias apostólicos, né? Ainda tem umas igrejas que vão mais longe ainda, fala não é nem só sobre esses dons não, fala sobre todos os dons do Espírito Santo, ficaram todos nos tempos apostólicos. Mas a verdade é, irmãos, que esse dom ele é uma realidade e uma necessidade para os nossos dias. Tá? Para nós termos um exército pronto para a batalha, para essa batalha espiritual que nós vivemos, nós precisamos de soldados, né? Homens de Deus, homens e mulheres de Deus edificados. E é aí que entra o dom da variedade de línguas, tá? Porque quando a pessoa está falando em línguas, ele está se edificando, se fortalecendo. E aí, já pensou como é que está esse exército? Todos os irmãos da igreja falam em línguas, né? Estão ali se edificando com Cristo, se fortalecendo na vida espiritual. Com certeza, essa igreja será uma igreja poderosa. Então, para fechar esse subtópico aqui, o que nós precisamos entender e também falar para os nossos alunos é que não ficou restrito aos dias apostólicos. Tá? O dom de variedade de língua faz sim, ele é dos nossos dias e faz parte da história, da vida da igreja atual. Meditando neste tópico sobre o dom de variedade de línguas, nós podemos também destacar um desafio da igreja atual, né? Da igreja dos nossos dias, que é o uso errado do dom de falar em línguas, esse dom de variedade de línguas, principalmente cantores e pregadores. Não é? Irmãos, o culto ele é um momento de adoração pessoal e também coletivo, né? Então, quando alguém está falando em línguas, ali é a sua adoração pessoal, é o seu culto pessoal.
Mas muita gente leva isso para o púlpito da igreja. E às vezes quando está cantando, às vezes quando está pregando, cai no erro de falar às vezes mais línguas estranhas do que o hino que ela está cantando. Perde ali o playback, perde a música, aí vai falar em línguas. E temos também alguns pregadores por aí que às vezes eles caem nesse erro, né? De pregar, de estar ali pregando, ele fala mais línguas estranhas do que a pregação que ele tinha falado. Tá errado, irmão. O dom de línguas ele é para edificar a pessoa, mas é quando ele está no seu culto ali pessoal, na sua adoração pessoal. Deus quer te usar, mas numa língua que as pessoas entendam a pregação. Não é um desafio muito fácil de superar. Porque quando a pessoa está cantando, está pregando, ele está ali em conexão com o Espírito Santo. É possível falar em línguas? É, irmão. Porque a pessoa está em conexão com o Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo. Porém, deve ser evitado aquela fala extensiva, porque você não está ali para demonstrar espiritualidade, você não está ali para demonstrar as línguas estranhas, não. Ou você está ali para cantar e o louvor as pessoas têm que entender para que eles possam adorar a Deus, ou então você está ali para pregar. E a pregação também tem que ser entendida pelos ouvintes, porque assim a igreja vai glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Como dica pedagógica, você pode usar a comparação do dom de variedade de línguas como o abastecimento de um veículo, de uma moto ou de um carro, né? Porque quando você leva um veículo, você vai abastecê-lo, vai botar petróleo nele para que ele possa se locomover. Assim é o dom de variedade de línguas. Ele é um reabastecimento, é um fortalecimento espiritual para quem fala. Conclua este tópico dizendo para os irmãos, para a sua igreja, para o seu público, que o dom de variedade de línguas, ele é um abastecimento espiritual, pessoal de cada crente, é um fortalecimento pessoal. E é tão importante para a igreja quanto aos demais dons, tá? Eu sei que tem gente que tem até medo daquelas línguas ali, certo? Mas o recomendável é que você busque esses dons também, que você desenvolva ele para que assim você possa se fortalecer no mundo espiritual. Vamos agora conhecer o terceiro e último tópico da lição de hoje, que é sobre o dom de interpretação de línguas. Definição do dom. Segundo Thomas Rover, interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. Sob o dom de interpretação de línguas, não há dúvidas, né? As línguas estranhas são línguas faladas que ninguém conhece, por isso vem o nome de estranha. E o dom de interpretação de línguas é dado a alguém para interpretar, ou seja, falar na língua dos que estão ali presentes, naquele idioma que estão ali presentes, né, a mensagem que foi falada ou alguma coisa que foi falada em línguas estranhas. Isso é muito comum ser usado os dois, por exemplo, como eu falei aqui no tópico passado, no dom de profecia. Tá? Às vezes alguém vai entregar uma profecia para alguém, é algo de Deus, e o seu espírito está tão conectado com o Espírito Santo que a pessoa às vezes fala em português, na língua normal, e também fala em línguas estranhas. E às vezes a pessoa que está sendo ali usada no dom de profecia, às vezes fala muitas línguas estranhas, ou só fala línguas estranhas. Aí Deus pega, levanta uma outra pessoa e começa a interpretar, começa a falar, começa a repetir aquilo que alguém está falando em línguas estranhas. Este é o dom de interpretação de línguas. E isso mostra, irmãos, o quanto que Deus é perfeito, o quanto que o Espírito Santo é perfeito, né? Porque ele visa a edificação da igreja. O Espírito Santo entrega esses dons para edificar a igreja, para fortalecer a igreja.
Então ele entrega o dom de profecia, né? Junto com o dom de profecia, geralmente vem o dom de línguas e vem também o dom de interpretar essas línguas. Aí o apóstolo Paulo faz uma abordagem, é bom você dar uma lida ali em 1 Coríntios capítulo 14, né? Devido a um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. Estava tendo muita confusão, muita gente profetizando junto, falando em línguas estranhas ao mesmo tempo, estava uma certa desordem. Aí o que ele fez? Vamos organizar aí, gente, tá? Vamos organizar o falar em línguas. Vamos organizar para que no máximo 2 ou 3 aí falem, e se tiver intérprete. Se não tiver intérprete, fala só entre você mesmo e Deus. Por que o apóstolo Paulo fez essa recomendação? Ele fez justamente porque ele sabia que o papel, o propósito, o objetivo dos dons é edificar a igreja. Se for acontecer uma coisa, irmão, que é para bagunçar o culto, que não vai edificar ninguém, que não aconteça, irmão. Nós temos muitos movimentos nas igrejas, muito pula-pula, muitos roda-roda, muitos grita-grita, que não edifica a igreja, muito menos os descrentes que estão ali. E os dons do Espírito Santo é para edificar a igreja e também os não crentes. É para mostrar Deus também para os não crentes. Tá? Mas o dom de interpretação de línguas é isso aí, é alguém ser usado por Deus para entregar uma mensagem que foi falada em línguas estranhas. A diferença entre dom de interpretação e o de profecia. Embora haja semelhança, são dons distintos. No dom de profecia, uma pessoa é usada para falar a alguém ou à igreja. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. E o impressionante é que às vezes isso acontece. Às vezes nós temos aí em algum momento de louvor, até mesmo na pregação do evangelho, muito falar em línguas estranhas. Às vezes acontece até da pessoa descer do púlpito, vai lá onde está o irmão, coloca a mão sobre ele, só que só fala em línguas. E aí, que profecia é essa? Como que alguém vai entender esse falar em língua sem ter um intérprete, né? Sem ter alguém para poder interpretar? Então, esse dom de interpretação de línguas, ele é diferente do dom de profecia, tá? Porque o dom de profecia, ele é usado principalmente na língua que a pessoa entenda. E o dom de interpretação de línguas entra quando alguém está pregando ou alguém está cantando e fala algo para a igreja em línguas estranhas. É possível isso acontecer? Né? É meio raro, mas é possível isso acontecer. Aí nesse momento é que entra aí a importância do dom de interpretação de línguas. E é um dom que precisa ser buscado, irmão. É um dom que às vezes a gente quase não vê na igreja, né? A gente quase não vê alguém se levantando e interpretando aquilo que o pregador está falando, que a cantora está falando em línguas, a gente quase não vê. Fica aí, né, uma dica e um alerta para a gente buscar também, né, junto ao Espírito Santo, com oração, com jejum, com consagração, porque se for algo realmente benéfico para a igreja, se for algo que vai dar certo, que vai edificar a igreja, com certeza o Espírito Santo vai conceder. Vamos agora responder mais uma questão relacionada com o tema de hoje. Por que temos tantas enganações nas igrejas relacionadas ao dom de profecia, dom de língua e até interpretação de línguas? Isso se dá, irmãos, muitas vezes por falta de conhecimento, tá? Conhecimento para usar este dom e também conhecimento para receber o uso deste dom. Tá? A palavra de Deus recomenda que nós temos que crescer. O crescimento correto, o ideal do crente é na graça e no conhecimento. Então tem muita gente aí crescendo só aleijado, tá? Ou está só no conhecimento demais ou só na graça demais. Tem gente que na hora que alguém vai entregar uma profecia, já começa a chorar, já começa a pular, já começa a saltar ali naquela unção, naquele poder, naquele mover, que nem entende, nem escuta o que o profeta falou, o que alguém falou ali. E aí depois, como é que vai analisar? Como é que vai julgar? Aí é justamente aí que entra a falta de entendimento, né? A falta de conhecimento para poder
discernir ali entre o certo e o errado, entre o que é de Deus, do homem ou do diabo, tá? Então é por isso que nós temos muitos problemas aí. Porque se você der uma observada, uma analisada, boa parte desses irmãos aí que se dizem profeta, não é, que fica ali na sua casa, recebe a visita de um, recebe a visita de outro, é viciado em colocar a mão na cabeça de todo mundo. Se você observar, essas pessoas não andam andando em culto de ensino e muito menos em escola bíblica dominical. Esse pessoal aí, eles não gostam muito desses cultos aí, porque esses cultos, não é, vão falar coisas que vai mexer com ele e ele não gosta muito, tá? Mas a solução desse problema de tanta mentira, às vezes tanta imitação, profecias transformadas em profetadas, a solução, irmão, é a igreja estudar, tá? É estar meditando nesses assuntos, lendo a Bíblia, participando de culto de ensino. O caminho é por aí, tá? Porque Deus ainda usa, Deus ainda se manifesta na igreja. Como dica pedagógica, você pode usar uma imagem, um vídeo ou até mesmo uma comparação com algum intérprete, tá? Intérprete de línguas. Não existe aí os intérpretes do inglês, por exemplo, quando vem alguém de outro país, ele acompanha. Até mesmo aí os intérpretes de Libras, não é? O que eles fazem é muito parecido com o que acontece hoje com o dom de interpretação de línguas, tá? É isso que acontece na igreja. Alguém fala uma língua que que os irmãos da igreja não entendem, e a pessoa que tem o dom ou recebe o dom ali no momento, ele vai falar para a igreja na língua que a igreja realmente entende. Conclua este tópico dizendo para o seu público, para a sua igreja, que o dom de interpretação de línguas também é necessário para os nossos dias, tá? É necessário para a igreja, principalmente quando o dom de profecia é usado ali junto com o dom de línguas, tá? Porque aí haverá a necessidade da igreja ser edificada através desse dom, trazendo para ela uma mensagem de fácil entendimento. Bom, meus irmãos, chegamos ao fim da nossa aula. E agora nós iremos conhecer a conclusão da lição de hoje. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com as suas dádivas. Essa é uma grande verdade, meus irmãos. Nós temos as igrejas que acreditam que já cessou, tá? Que o mover do Espírito Santo através dos dons espirituais já cessaram. Mas a verdade que nós estamos vendo, principalmente nas igrejas pentecostais, é que o nosso Deus ainda opera. Ele ainda age por meio dos dons espirituais. Nós já estamos estudando há vários domingos, há vários dias sobre esses dons, e uma coisa que é verdade é que a gente presencia isso na igreja. Tá? E isso não é simplesmente coisa do homem, isso não é coisa do diabo, não. Isso é coisa de Deus. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Meus irmãos, não é da vontade de Deus que esses dons sejam usados de forma errada. Por isso, devemos usar com decência, com ordem, com organização. Também não é da vontade de Deus um culto desordenado, um culto bagunçado. E esse é um assunto polêmico. Viu? Porque esse pessoal que é muito ligado aí ao grupo do manto, ao pessoal do reteté aí, na hora que a gente começa a conduzir um culto um pouco mais organizado, um pouco mais padronizado, alguns chegam a dizer que estão prendendo o Espírito Santo, que não estão dando liberdade ao Espírito Santo, né? Para muitos, a liberdade ao Espírito Santo, o uso dos dons espirituais, só se dá com pula-pula, só se dá com grita-grita. E às vezes não é isso, irmão. Às vezes o caminho não é só esse aí. Hoje nós aprendemos sobre mais 3 dons que fazem parte dessa edificação da igreja. O dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas.
tá? Hoje nós fechamos aí 9 dons estudando. E é importante que nós venhamos a entender que tudo isso que nós estamos estudando, irmão, é para glorificação do nome de Deus no culto e para edificação da igreja, tá? Nós já estudamos sobre os dons do poder, nós já estudamos outras categorias de dons, não é? E hoje fechamos aí com os dons de elocução. O que Deus quer, o que o pastor ministrante dessa lição quer, é que nós possamos estar cada dia mais sensíveis ao Espírito Santo, cada dia mais disponível a esse Deus para ser usado por Ele pelos seus dons. E você que já tem um dom, que já é usado, inclusive você que é professor, você que atua aí na escola bíblica dominical, você provavelmente já tem esse dom, o dom de ensinar, o dom de exortar, que vem junto aí com o dom de sabedoria, com o dom de conhecimento. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que você continue sendo essa bênção na sua igreja, que você continue sendo essa bênção no culto da sua igreja. Não é proibido, não é pecado falar em línguas, certo? O que é recomendável é que tudo que seja feito no culto seja com decência, com ordem, tá? Para que o nome de Deus realmente venha a ser glorificado. Meus irmãos, chegamos ao fim da nossa aula, mais uma aula aqui meditando da palavra de Deus, meditando nas lições. E eu quero agradecer você que já está conosco, nos acompanhando aí de outras lições, né, de outras aulas. Você que começou hoje, que veio hoje estudar com a gente, muito obrigado. Tá? Eu quero pedir mais uma vez que você se inscreva no canal, se você é novato por aqui. Pedir também que você dê o seu like no vídeo. Tá? Isso aí ajuda, irmãos, o YouTube a entender que o vídeo é importante, que outras pessoas precisam ver. E eu quero pedir também que você compartilhe, tá? Compartilhe nos seus grupos aí, no grupo do WhatsApp, ou seja qual for a plataforma aí, por favor, nos ajude, tá? Nós estamos nas redes sociais, tá bem? Nós estamos no Facebook, onde nós semanalmente estamos ali compartilhando algo sobre as lições. Se você quiser nos seguir, nos siga lá também. Tá? Estamos também no Instagram. No Instagram também fazemos postagem de vídeos, partes do vídeo aqui da lição, algumas coisas, estamos sempre por ali abordando. E tem também o nosso WhatsApp, onde você pode entrar em contato conosco para fazer críticas, sugestões, não é, dar alguma dica. Tem aqui também o local aqui dos comentários também, aqui logo abaixo do vídeo, onde você pode também estar aí escrevendo algo sobre este trabalho, sobre este projeto. O certo é, meus irmãos, que eu fico muito feliz em saber que você está aprendendo, muito feliz em saber que eu estou podendo, de alguma forma, contribuir com o seu crescimento espiritual. Que o Espírito Santo continue me usando para poder edificar vidas. Esse é o propósito deste canal, deste projeto. E que ele também continue te usando, tá? Porque com certeza você também é bênção na sua igreja, aonde você está. Tudo bem? Irmãos, que o Espírito de Deus lhe guie nessa lição, tá? Que o Espírito Santo lhe conduza em mais um comentário da Escola Bíblica Dominical. Que seja uma bênção e que mais uma vez a igreja, os seus ouvintes, realmente, né, venham aí compreender e conhecer mais dons do Espírito Santo de Deus.